Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma aula aqui, tá certo? De conhecimentos específicos para você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará. Nós estamos falando sobre a Lei Complementar 258 de 2021. Professor, que lei é essa? Essa lei é o regime disciplinar dos policiais penais. No vídeo passado, na aula passada, nós já iniciamos o estudo dessa lei. Falamos do objeto, né? Qual é o conteúdo que é tratado nessa lei, tá? E agora nós vamos dar continuidade. Nós falamos também quem são ali as autoridades responsáveis pela apuração da responsabilidade do servidor, do policial penal, tá bom? E agora vamos dar continuidade aqui. Vamos lá, olho na tela, fica ligado. Olha só, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 2, que vai falar da responsabilidade. Professor, como assim responsabilidade? Olha o que diz o artigo 3º. Os policiais penais de carreira, e isso nós já vimos na aula passada e a gente vai só rememorar, e os servidores públicos do quadro permanente da SAP, eles respondem de forma civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sujeitando-se cumulativamente às combinações cabíveis das respectivas esferas. Professor, o que é isso? Olha só, quando um servidor, tá certo, da Polícia Penal, por exemplo, quando um servidor da SAP, ele comete uma irregularidade. Professor, que tipo de irregularidade? Nós vamos estudar ainda nessa lei também que o servidor ele tem uma série de deveres a cumprir, tá? Algumas obrigações que ele tem que cumprir, certo? E o que acontece? Quando o servidor ele não cumpre com esses deveres, tá? Porque como o nome já diz, deveres, o servidor tem que cumprir. E quando ele não cumpre, ele comete uma irregularidade administrativa, uma falta disciplinar, tá certo? E por consequência dessa falta disciplinar, o servidor ele poderá ser submetido a um processo administrativo para apurar essa falta disciplinar e punir o servidor lá na frente. Aplicar uma sanção disciplinar no servidor lá na frente. Só que o que acontece? Por conta dessa única conduta, o servidor ele pode cometer uma única conduta e essa única conduta ela vai violar as 3 esferas. Por conta de uma única conduta, ele pode cometer aí, tá? Um ato, uma irregularidade na esfera administrativa, uma irregularidade na esfera penal e na esfera civil. O professor me dá um exemplo. Olha só. Imagina que um servidor da Polícia Penal, um policial penal, pega uma viatura, por exemplo, da administração pública, tá? E faz o uso privativo dessa viatura, ou seja, a viatura ela é destinada ali para o serviço público. O servidor pega essa viatura para fazer as suas atividades exclusivas, as suas atividades particulares. Vai para casa, por exemplo, vai buscar os filhos no colégio, por exemplo. E aí esse servidor, ele acaba que no trajeto ali ingere algumas bebidas alcoólicas, enfim, só um exemplo, tá? E aí, por conta dessa ingestão de bebida alcoólica, ele acaba colidindo no veículo de uma terceira pessoa, tá? Ou seja, o que foi que aconteceu? Uma única conduta, o servidor cometeu uma irregularidade administrativa, fez o uso privativo de um bem público, tá? O servidor cometeu aí um ilícito penal, ingestão de bebida alcoólica, embriaguez ao volante, tá? E também cometeu um ilícito civil. Professor, o que é um ilícito civil? É quando o servidor ele gera um dano, um prejuízo a alguém e ele tem que fazer o ressarcimento pecuniário. E aí o que aconteceu? Ele colidiu o veículo público no veículo de um terceiro e aí ele vai ter que reparar o dano que ele causou. Então, uma única conduta, por conta de uma única conduta, o servidor poderá ser punido cumulativamente nas 3 esferas. Então, olha só o que esse artigo está dizendo pra gente. Os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro permanente da SAP respondem, tá certo? Eles vão responder civil, eles vão responder na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa, certo? E na esfera administrativa, tá bom? E aí, pelo exercício irregular de suas atribuições, ou seja, se o servidor exerce as atribuições de forma irregular, se ele comete algum tipo de irregularidade,
irregularidade, ele pode ser punido, portanto, nas três esferas. As três esferas, elas são independentes, mas nada impede que essa punição ela possa ser cumulativa. Nada impede, tá? Que por conta dessa irregularidade, ele sofra uma sanção cumulativa nas três esferas. Beleza? Nas três esferas. Show de bola? Olha o que diz aqui o restante, ó. Pelo exercício irregular de suas atribuições, sujeitando-se cumulativamente às combinações, às sanções cabíveis nas respectivas esferas. Tá? Então ele pode cometer uma irregularidade e essa irregularidade ela vai ferir as três esferas, civil, penal e administrativa, e nada impede que essa sanção seja o quê? Cumulativa nas três esferas. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá, vamos para frente. Olha o que o parágrafo único ele está falando para a gente. Ele nos traz a seguinte situação. Olha o que ele diz aí. Vou pegar aqui a caneta vermelha. O agente público legalmente afastado do exercício funcional. Professor, como assim afastado? O servidor que está de licença, que pediu algum tipo de afastamento, tá? Ele não estará isento de responsabilidade nos termos do caput desse artigo, por infrações cometidas, sejam antes ou durante o afastamento, observadas as disposições desta lei. O que é que isso está dizendo aí pra gente, esse parágrafo único? Olha só, o que é que acontece? A tua prova, ela pode chegar a dizer assim, olha, o servidor X, fulano de tal dos Anzóis, em decorrência de estar afastado para tratar de interesse particular, ou em decorrência de estar licenciado para acompanhar o cônjuge, por exemplo, que são tipos de licenças e afastamentos. O servidor não está exercendo as suas atribuições, não está trabalhando de fé e fato, não está trabalhando efetivamente. A questão vai dizer que por conta de o servidor estar afastado, não está exercendo as suas atividades, ele não poderá ser sancionado, ele não poderá ser punido. A questão vai dizer que ele vai cometer irregularidade e por conta, pelo simples fato dele estar afastado, ele não pode aí ser submetido a um processo e como consequência desse processo ser punido. Isso está errado. Isso está totalmente errado. Nada impede que o servidor que esteja afastado ou licenciado, independente, tá? Se ele tiver cometido uma infração disciplinar, tá certo? Uma transgressão disciplinar, uma irregularidade administrativa, independente, ele pode estar afastado, ele pode estar em qualquer tipo de situação, mas ele vai sim ser submetido a um processo, tá? E poderá sim ser sancionado por conta dessa conduta. E essa conduta ela pode ter sido antes do afastamento e durante o afastamento. Então imagina a seguinte situação. Imagina um servidor que no mês de janeiro, por exemplo, cometeu uma irregularidade administrativa, cometeu uma falta disciplinar, sei lá. De repente esse servidor não foi trabalhar e não justificou, certo? E não sentiram falta simplesmente desse servidor. E aí o que é que acontece? Após alguns dias, esse servidor pediu uma licença para acompanhar o cônjuge, se afastou do exercício funcional e só depois foram conferir ali o controle de ponto e foi detectado que esse servidor faltou e não justificou. Ou seja, o servidor está lá, licenciado, mas ele cometeu a falta enquanto estava na atividade, durante o exercício de suas atribuições. Ele pode ser punido por isso, professor? Ele está de licença, mas ele vai poder ser punido? Pode. Ele pode ser processado administrativamente e pode sim ser punido administrativamente. Nada impede. Tranquilo, beleza? Da mesma forma, o servidor, por exemplo, pede uma licença para uma autorização para afastamento para tratar de interesse particular. Olha, eu quero me afastar aqui para tratar de interesse particular. Eu sou já um servidor estável, por exemplo, tá? Inclusive esses afastamentos a gente estuda no RJU estadual, tá? E tem lá essa possibilidade do servidor que já é estável pedir um afastamento para tratar de interesse particular. Enfim, o servidor pede esse afastamento, ele se afasta e durante o afastamento ele comete uma irregularidade.
comete aí um ato que viole um dever das suas funções. Ele pode sim ser processado e ser sancionado administrativamente por conta dessa conduta, seja ela feita ainda quando estava em atividade ou durante o próprio afastamento. Beleza? Vamos lá. Então, vamos lá, vamos só fazer as devidas anotações. Olha só, o servidor que está afastado, certo? O servidor que está afastado do exercício funcional, esse servidor, ele não fica isento de responsabilidade. Não fica isento de responsabilidade. Então, se ele comete uma irregularidade, nada impede, tá certo, que ele seja processado e, consequentemente, sancionado. Responsabilidade, tá? Ele não fica isento. Nos termos do caput, por infrações, caso ele cometa uma infração, certo? Caso ele cometa uma infração, seja ela antes ou até mesmo durante o afastamento. Seja essa infração foi cometida antes ou durante o afastamento, nada impede que ele seja, tá certo? Nada impede que ele seja processado e sancionado. Porque, professor, porque ele está afastado, ele não vai poder não. A sua prova vai querer te induzir a isso, querer dizer que o cara está afastado do exercício das funções e por conta disso não pode aí, ele fica isento de responsabilidade. Não, isso está errado, tá bom? Beleza? Olho na tela. Artigo 4º, a responsabilidade civil do agente público decorre de ato doloso ou culposo. Professor, o que é a responsabilidade civil? Nós já falamos aqui hoje. A responsabilidade civil, ela nasce quando o servidor comete um dano ou um prejuízo a alguém. Esse prejuízo pode ser até mesmo a um terceiro, um administrado, tá? Pode ser um prejuízo a terceiro, ou ao próprio Estado, tá certo? Então, o que acontece? O servidor, por conta da sua conduta, ele causou um prejuízo. A alguém. Pode ser a um terceiro ou pode ser ao Estado. E por conta disso, ele vai ser obrigado, a reparar o dano que ele causou. Ele vai ser obrigado a reparar o dano que ele causou. Só que é o seguinte, ele só vai ser obrigado a reparar o dano que ele causou no caso do cometimento de uma conduta dolosa ou culposa, certo? Dolosa ou culposa. Olha, o servidor de forma dolosa, ou seja, intencionalmente, causou um dano a alguém, a um terceiro ou ao Estado. Ou de forma culposa, ele foi imprudente, ele foi negligente, ele foi imperito. Aí sim, nesse caso, por conta dessa conduta, vai gerar aí uma obrigação, ele vai estar obrigado a reparar aquele dano que ele causou. Professor, se o servidor não tiver nem dolo nem culpa, ele fica ainda assim obrigado a restituir o dano? Não, aí é diferente, tá? Esse caso aqui da obrigação de reparar o dano, essa responsabilidade civil, é uma responsabilidade subjetiva. Ela depende de dolo ou de culpa. Se o servidor nem tiver dolo, intenção, nem agiu de forma culposa, ele não fica obrigado a reparar o dano, tá? Então vamos aos exemplos. Professor, me dê exemplos para ficar mais fácil, te dou. Olha só, imagina a situação que o servidor ele tem a intenção de prejudicar alguém e ele vai lá e danifica um veículo, danifica um patrimônio, danifica algo de alguém, ou seja, ele cometeu aquela conduta de forma dolosa, com a intenção.
ou o servidor agiu de forma culposa, está conduzindo a viatura, né? E aí ele foi totalmente imprudente, né? Foi totalmente imprudente no trânsito, colidiu no veículo de um terceiro. Por conta dessa conduta imprudente, tá? Ele vai sim ter que reparar esse dano. Agora, se o servidor não tiver nem dolo nem culpa, pensando nesse mesmo exemplo, por exemplo, da viatura, vamos supor que a viatura teve um problema mecânico, um problema elétrico, deu uma pane, e por conta dessa pane veio a colidir em um outro veículo. O servidor ele não teve nem dolo nem culpa, foi um problema mecânico da viatura. E aí, nesse caso, essa colisão, tá certo? Não pode acarretar ao servidor uma obrigação de reparar o dano. Ou seja, quem vai fazer essa reparação desse dano é o Estado, porque a responsabilidade do Estado ela é objetiva, do servidor não. A do servidor depende de dolo ou de culpa, tá certo? Então vamos adiante. Olha só, vamos só esquematizar isso daqui, ó. Responsabilidade civil, que é, professor, é quando o servidor ele causa um prejuízo a alguém e ele é obrigado a reparar o dano. Só que ele só vai ser obrigado a reparar o dano caso ele tenha cometido uma conduta dolosa ou culposa, tá certo? E essa reparação, ele vai reparar o dano causado a um terceiro ou até mesmo ao Estado, tá certo? Causado a um terceiro ou até mesmo ao Estado. Vamos adiante. Parágrafo 1º. Olha o que diz pra gente aí o parágrafo 1º, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha, pronto. A indenização devida em razão de responsabilização será descontada da remuneração do agente público, não lhe excedendo o desconto a 1/10 do valor total, exceto nos casos de danos decorrentes de atos dolosos enquadrado na lei federal. Situação em que o ressarcimento se dará de uma só vez. Professor, não entendi. Vamos lá. Quando o servidor ele age com dolo ou com culpa, a gente acabou de estudar que vai ser gerado para ele uma obrigação de reparar o dano, tá certo? Beleza. Professor, como é que ele vai reparar esse dano? Olha só, funciona da seguinte forma. O Estado vai arcar com o prejuízo. Vamos supor que o servidor causou um prejuízo a uma terceira pessoa, a um administrado. Colidiu lá a viatura no veículo de uma outra pessoa. Essa pessoa que teve lá o seu veículo danificado por conta da conduta do servidor, ela não vai entrar em um processo contra o servidor, porque o servidor estava no exercício de sua função, o servidor estava ali representando o Estado. Então, professor, o que é que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa ela vai entrar em um processo contra o Estado. E aí, o Estado ele fica obrigado a reparar o dano do terceiro e depois o Estado volta e diz assim, ó, ei, servidor, agora a conversa é entre nós dois, vamos lá. Eu tive que arcar com o prejuízo que foi você que causou, agora eu vou cobrar de você. Tá entendendo como é que funciona? O servidor causa o prejuízo, o Estado arca com a consequência, mas depois o Estado vai lá cobrar desse servidor. É o que a gente vai chamar aí de ação regressiva, beleza? Então o que é que acontece, professor? Olha só, quando o Estado vem depois cobrar do servidor, o Estado não pode cobrar essa dívida, ele não pode fazer com que o servidor pague esse prejuízo todo de uma vez só. Por quê, professor? Porque a remuneração do servidor, ela tem um caráter alimentar, um caráter de subsistência. O servidor ele recebe a remuneração para manter as suas necessidades básicas ali, tá? Necessidades de vestimentas, alimentação, de moradia, de lazer. Ou seja, então o Estado não pode punir o servidor de uma vez só. Quando o Estado for pedir, entre aspas, esse dinheiro de volta, esse prejuízo de volta, o Estado vai ter que descontar, tá certo? O Estado vai ter que descontar essa indenização de forma parcelada, E as parcelas não podem, eu falei, as parcelas não podem exceder a 10ª parte da remuneração mensal do servidor, ou seja, 10% do salário do servidor ali, tá? Então olha só o que ele está dizendo aí pra gente, ó. Vamos lá. A indenização devida em razão de responsabilização será descontada de onde? O servidor vai ter descontado da sua remuneração,
tá? Não lhe excedendo o desconto a 1/10 do valor total, exceto nos casos de danos decorrentes de atos dolosos enquadrados na Lei Federal 8429. A gente vai já ver essa exceção aqui, tá? Mas vamos aqui, ó. Vamos aqui. Qual é a regra, professor? A regra é a seguinte. A regra é a seguinte, ó. Vamos lá. Regra geral. A regra geral é o seguinte: o servidor cometeu uma conduta, tá certo? Que houve aí uma responsabilização civil. Que nós já vimos que a responsabilização civil é quando o servidor causa um dano a alguém, um prejuízo a alguém, e ele é obrigado a reparar. Obrigado a reparar o dano, a reparar o prejuízo. Obrigado a reparar. Beleza, tranquilo, professor. O servidor foi obrigado a reparar esse dano. Certo, como é que vai funcionar? Nós vimos que é o seguinte: caso ele tenha cometido uma conduta dolosa ou culposa, como é que vai ser essa reparação desse dano? Ele vai reparar parceladamente. Ele vai reparar parceladamente. Tá? Então ele vai reparar parceladamente, certo? Não vai ser de uma vez só, não. Vai ser parcelado, tá? E essas parcelas não podem exceder a 10ª parte da sua remuneração. Ou seja, por mês só pode descontar do servidor 10%. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Vamos lá. Imagina que o servidor ele recebe 5.000 de remuneração. 5.000 de remuneração. As parcelas aqui nesse caso não podem exceder o quê? R$500. O máximo que vai poder ser descontado por mês desse servidor é R$500. Por quê? Porque ele recebe 5.000, não pode exceder a 10%, que dá exatamente R$500. Então a parcela aí vai ficar no máximo R$500 se tivermos como base aí uma remuneração de 5.000 mensais. Tranquilo? Beleza? Tá, professor. Agora vamos para a exceção. Qual é a exceção? Se a gente falou em regra, né, ó? Se a gente está falando em regra, existe a exceção. Qual é a exceção? Vamos explicar. A exceção é o seguinte: quando o servidor tem uma conduta que causa um prejuízo, certo? Que causa um prejuízo, ou seja, uma responsabilidade civil, tá? E por conta dessa conduta, ela foi uma conduta dolosa. Presta atenção que aqui tem que combinar essas duas situações. Dolosa, juntamente com um ato de improbidade, improbidade administrativa, certo? Improbidade administrativa. Então, quando o servidor comete uma conduta dolosa, juntamente, ó, as duas estão se somando, juntamente com um ato de improbidade administrativa, aí vai ser diferente. Nesse caso, vai ser descontado, tá? Vai ser descontado de uma só vez, tá certo? Professor, o que seria um ato de improbidade? Os atos de improbidade estão previstos, tá? Na lei de improbidade, que é a lei 8429 de 92. Os atos de improbidade do servidor público são atos de desonestidade. Quando o servidor ele tem atos ali desonestos, de enriquecimento ilícito, de vantagens patrimoniais para aumentar ali o seu patrimônio, tá bom? Quando ele obtém vantagens indevidas, tá certo? Então, esses atos de enriquecimento ilícito, de desonestidade, previstos na lei de improbidade, quando cometidos juntamente com dolo, atos de improbidade juntamente com dolo e causando prejuízo a um terceiro, nesse caso, o desconto na remuneração do servidor
vai ser de uma única vez, tá? Então foi o que a gente viu. Quando o servidor causar um prejuízo a alguém, um dano a alguém, que for ser responsabilizado na esfera civil, tá? O que é que acontece? Essa responsabilização, essa obrigação de reparar o dano, vai vir em virtude de uma conduta dolosa ou culposa. Nesse caso, só dolo e só culpa, o servidor ele vai responder, beleza? E ele vai ter que reparar o dano de forma parcelada, não podendo a parcela exceder 10%, né? Ou a 10ª parte da sua remuneração. Agora, quando esse prejuízo causado pelo servidor vier decorrente de um ato doloso com um ato de desonestidade, de improbidade administrativa, esse desconto vai ser de uma única vez para que o servidor ele repare, para que ele faça o ressarcimento do dano. Beleza? Então a gente para por aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade. Espero que vocês tenham gostado. Foco, força, não desistam dos seus sonhos.